Meus irmãos, boa noite. Que a graça do Senhor seja com todos. Eu vou ler o texto que está em Hebreus 4. Se os irmãos quiserem acompanhar, versos 1 e 2. Com a leitura desse texto, eu gostaria que a gente pensasse sobre o quarto mandamento, que é o descanso, quando Deus fala do descanso de uma forma resumida. Eu vou botar algumas perguntas que eu acho que tem muito mais pergunta que a gente faz sobre descanso, né? Na incompreensão mesmo, ou dúvidas, tudo. O que é descanso? Por que descanso? Como que é? Que dia que é? Até quando que isso vai durar? E isso vale ainda, né? Mas são perguntas que a gente precisa responder. A Bíblia não deixa dúvidas, embora a gente tenha dúvida e não é anormal, mas ela não deixa dúvida. E Hebreus, ele responde um pouco disso, porque o propósito não é responder a essa pergunta sobre descanso, mas ele fala do descanso de uma forma maravilhosa. Eu vou ler só dois versos, depois a gente vai entrar no texto lá de Êxodo 20. Mas aqui em Hebreus 4, 1 e 2 diz assim: portanto, ainda que nos tenha sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Porque as boas novas também foram pregadas a nós, assim como a eles. Mas a palavra da pregação de nada lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé nos que a ouviram. Ele está falando aqui da mensagem do Evangelho que não foi aceita, ou não foi compreendida, não foi recebida no coração. E ele está associando a mensagem do Evangelho como o descanso dado por Deus. Deus está dando descanso e o povo não está recebendo descanso. O que a conexão que ele está fazendo é que, de fato, e a gente vai ver um pouco disso, que o descanso de Deus, de fato, ele está apontando para Jesus. Que Jesus é o nosso descanso. E quando nós entendemos isso, nós vamos compreender melhor até a questão do sábado ou do domingo. Porque, na verdade, não importa o dia. A ideia do chamado de Deus é para a devoção. O descanso não é só para você descansar o corpo, que é para descansar também. Mas não é para você deitar numa rede plena e falar assim, agora vou descansar porque Deus mandou descansar. Ok. Mas existe um trabalho que acontece nesse descanso. E esse trabalho faz parte desse descanso. Isso vai acontecer quando nós descansamos primeiramente em Jesus. Porque se nós não descansarmos em Jesus no aspecto mesmo de entender a salvação dada por Cristo e pela cruz, nós não vamos compreender sábado ou domingo plenamente. No nosso caso, domingo plenamente. Porque nós não entendemos que Jesus está nesse processo definitivamente. Hebreus está falando disso. Tem outros textos do Novo Testamento que fazem essa abordagem do descanso de Deus. As perguntas, quais são as perguntas que mais se faz sobre o descanso? Eu não estou no texto não, está só lá em Êxodo não, só para a gente pensar. Quando você fala de descanso, quando você está falando de Êxodo, né, que Deus determina o descanso, qual a pergunta que vem na sua mente? Por exemplo, se é sábado ou domingo, talvez você pergunte ainda mais, por que sábado, Shabá? Shabá e sábado é uma palavra semelhante mesmo. Ela é quase que extraída do original hebraico. Shabá, que vem o sábado. Só que a palavra Shabá, ela é descanso mesmo. Ela significa descanso. E qual é o contraste que nós encontramos então? Primeiro, nós não guardamos o sábado. E no Novo Testamento você vai ver Jesus falando o que sobre o sábado? Que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Por que Jesus falou isso? Porque eles estavam fazendo uma inversão do significado do descanso. E quando se faz inversão, como o judeu fez, o que acontece? Precisa criar regrinhas para guardar o sábado.
O que é guardar sábado, o que não é? Essa é a mesma luta que muitos crentes passam. O que é fidelidade a Deus? O que não é fidelidade a Deus? O que significa eu não guardar o domingo? Como que eu guardo o domingo? Essa é a pergunta que você faz. Qual o pecado que eu incorro em não ir a um culto domingo? Se a gente não entender Cristo nesse processo como fundamental, nós vamos alimentar uma porção de coisa. Nós vamos servir errado. Nós vamos servir por pressão e não por entendimento. Quando você entende, você consegue servir a Deus com naturalidade. Então, vamos lá. Quando você entende a salvação, você consegue compreender, não que você não seja salvo, mas você entende esse trabalho de Deus na sua vida, ou na minha vida, você serve a Deus com muito mais facilidade, com muito mais entendimento. É claro que você precisa estar lendo a palavra, estudando a palavra, participando dos cultos. Por quê? Porque isso te ajuda a compreender as coisas de Deus. Então, quando isso acontece, você serve melhor. Você entende o que significa estar num culto. Mas se você não entender o processo principal, que é a transformação em Cristo, as outras coisas ficam confusas. Você começa a fazer coisa por obrigação, entra legalismo, né? Eu vou no culto porque eu vou acrescentar algo mais diante de Deus. Não é isso. Olha que coisa, né? Deus nos tira totalmente do processo. É isso que a gente precisa entender. Nós somos tirados do processo. No entanto, nós fazemos parte dele, mas não como feitores de obras para a salvação ou para que seja melhor alguma coisa que Deus planejou. Não. Nós somos participantes daquilo que Deus planejou. Só isso. Isso nós precisamos entender, porque nós precisamos fazer bem feito, como participantes disso tudo. Tá bom? Mas aqui a gente para sábado ou domingo, o que significa o descanso? O que eu posso fazer ou o que eu não posso fazer? Ainda faz sentido a questão da ideia do descanso? E tantas outras perguntas mais que a gente poderia fazer com relação ao sábado, ou ao domingo, ou a própria expressão descanso. Então, só voltando para Jesus, o que ele faz? Ele pega e ele condena os judeus, seu povo, por causa disso. A condenação de Jesus é justamente porque eles colocaram o sábado acima da devoção de fato. Eles colocaram o sábado como fundamental para que Deus fosse atendido. E quando Deus mandou guardar o sábado deveria ser guardado numa forma de resposta a Deus, uma resposta da minha fé, e não como parte para que eu possa ser mais agradável a Deus. Isso não adiantava. Então, tira o homem, sempre Deus. Você precisa apenas entender o que Deus quer de fato. Quem guarda o sábado, não tem sentido guardar por guardar. Me mandaram guardar, tem que guardar. Me mandaram guardar o domingo, tem que guardar o domingo. Muitos católicos fazem isso. O domingo, para eles, não pode passar sem ir na missa. Mas aí entra um problema sério. Que ele está fazendo isso porque ele entende que isso acrescenta mais coisas para ele diante de Deus, dá crédito. Agora, tem crente que não pensa assim? Claro que tem. Então, o culto não pode ser medido dessa forma. É importante, sim, mas aí Paulo vai trabalhar essa questão de entendimento, da mente, da clareza de como nós entendemos o Evangelho de Deus. Essa é uma afirmação verdadeira, né? Só por Jesus nós somos salvos. Isso tira qualquer mérito. E, no fundo, a gente está falando disso mesmo, né? Tirar do homem a centralidade. Quando a gente fala assim, meus irmãos, não é que nós não temos valor diante de Deus. Pelo contrário, nós somos... eu diria que nós somos valorizados por Deus, né? Eu diria que nós somos valorizados, porque nós estávamos perdidos, pecadores, sujos, né, por causa do pecado, afastados de Deus, sem esperança no mundo, como a palavra de Deus diz, sem paz, e Deus nos resgatou. Então nós somos achados por Deus, amados por Deus e considerados por Deus. Agora, fora isso, nós não temos participação nos planos de Deus quando se fala de salvação. Ele nos inclui no seu plano.
Nós somos incluídos pela graça. O perigo de tudo é isso, porque você vai ver as pessoas. Eu sempre falo aqui, meus irmãos, e não me entendam mal, mas eu sempre faço uma referência aos evangélicos também. Porque os evangélicos estão cheios de manias de fazer coisas para agradar a Deus. Fazer, entendeu? Para ser mais aceitos por Deus. Então vamos lá. É errado se fazer coisa para agradar a Deus? Claro que não. Porque nós somos chamados a quê? As boas obras. Então é natural. Mas existe um problema que muitos ainda não entenderam, que ele quer fazer para que consiga ter maior aprovação de Deus. Isso não acontece. Não muda Deus. Quem muda somos nós. E a mudança é no nosso coração. Se vocês quiserem abrir a Bíblia em Êxodo 20, a pergunta é: qual é o quarto mandamento? Nós já vimos 1, 2 e 3. Hoje nós vamos ver o quarto. Esses 4 mandamentos iniciais, eles têm a ver com Deus, direto com Deus, a adoração nossa a Deus. Como que deve ser a nossa adoração a Deus? Então, no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto, você vai encontrar as respostas. Como que deve ser o nosso relacionamento com os irmãos, as pessoas? 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º. Os outros 6. Vai tratar disso, tá bom? Mas nós estamos nos 4 que fala desse relacionamento com Deus. O quarto, aí Êxodo 20, a partir do verso 8 até o 11, diz assim: o quarto mandamento é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Guarde essa palavra santificar. Sábado, sim, é o descanso. Você precisa cuidar disso na sua vida. Obrigado, tá? Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Então tem alguma coisa importante aí. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu forasteiro, nem o forasteiro da tua porta para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Tem coisas importantes aqui. A gente precisa observar, porque o que nós falamos aqui? Esse mandamento, ele inspirou? Não, ele não inspirou. Jesus deu sentido para ele. E em Jesus ele teve o sentido que eles viram lá atrás. Muitos enxergaram, muitos não. Mas precisavam enxergar o sentido do descanso. Só que a gente às vezes vulgariza muito quando a gente fala assim: não existe mais o sábado, o adventista já faz errado e não sei mais o quê, e banaliza, é a melhor expressão, aquilo que Deus disse para nós santificarmos. Então a gente precisa pensar nessas coisas. Então, descanso, meus irmãos, eu falei no começo, é chamado de Shabá. É sábado. É uma palavra hebraica que ela é quase que transliterada para o português como sábado, que significa descanso. Ele deixou essa ordem para o seu povo em forma de lei, que seria necessário que eles guardassem o 7º dia. Todos deveriam obedecer. Israel só funcionaria como povo de Deus se eles obedecessem a Deus. Se eles desobedecessem a Deus, Deus agiria com misericórdia e com juízo, né? Junto com o povo. A desobediência deles mudou o plano de Deus. Eu lembro, meus irmãos, há 40 anos atrás, estava, 40 anos atrás, acho que não, um pouco menos, né? Estava estudando teologia sistemática por correspondência, que hoje não tem mais. Hoje é online, hoje é tudo digitalizado, mas eu estudava e ele falava assim, o pastor ensinava que nossas mudanças, nossos planos e nossa desobediência, vamos pensar como crentes, não muda os planos de Deus. É por isso que eu estou falando aqui, que nós não mudamos as coisas de Deus com o que nós fazemos. Tá? Fazer as coisas corretas é o dever de quem é salvo.
Porém, você como salvo, quando você desobedece, o que acontece? Você sofre o quê? Consequências da sua desobediência. Esse é o ponto. Isso aconteceu com Israel. E é isso que acontece conosco. Você vai ver pessoas crentes, a gente não sabe medir isso, mas normalmente pessoas crentes, salvas, que muitas vezes estão passando por algum tipo de sofrimento, mas que se ela já parou para pensar, provavelmente se arrependeu, porque fez coisa errada. Cabe a nós, então, entender isso para nós corrigirmos diante do Senhor. Eles poderiam trabalhar todos os outros dias, mas o sétimo dia eles tinham que separar para descanso. Esse foi um grande problema, uma bênção que se tornou um problema por causa de Israel, porque eles começaram a medir o que é fazer e o que não é fazer, que é não fazer. E aí começaram a pesar sobre coisas desnecessárias, ajudar alguém, servir alguém que está necessitado, doente, socorrer alguém, socorrer um animal que está num abismo, e se tornou que não pode, porque não pode fazer nada. Olha a intervenção do homem. Não é isso que Deus disse. Estavam interpretando errado essas coisas. Então ele deveria ser seguido pelo povo, o descanso, o sábado. Deus lhes dá esse mandamento após formar o seu povo e chamá-lo, né, para segui-lo. Porque eles carregariam o nome de Deus. Como se daria isso, esse descanso, esse Shabá? Depois de 6 dias de trabalho, como nós lemos, o povo cessaria. A melhor palavra para definir é cessar, tá bom? Essa é a melhor expressão de descanso, é cessar. Cessar o quê? Cessar de fazer. O que você está fazendo? Toda a sua rotina, você para. Por isso, meus irmãos, a gente ainda precisa pensar muito com relação ao nosso domingo, carregado de coisas. A gente carrega o nosso domingo com uma porção de coisas e se impede até do culto. Isso não é bom. Eu vou falar uma coisa a mais, eu já disse isso aqui também, eu lembro que eu já disse isso aqui. Eu não posso deixar o domingo, deixar de ficar em casa domingo, porque eu trabalho a semana toda, as roupas acumulam, e eu só tenho domingo. E aí, meus irmãos, entra uma questão. Claro que isso é uma verdade, mas como você corrige isso? Eu não sei. Mas precisa corrigir. Você precisa corrigir. Né? Folga sábado? Faça sábado. Tem como fazer meio de semana? Tem como. Porque hoje todo mundo trabalha. Né? Graças a Deus que antigamente o homem trabalhava e ele conseguia, com pouco salário, sustentar homem e mulher, ter a casinha dele. Mas hoje parece que não funciona bem assim. Eu não sei se nós somos mais exigentes, né? Estamos sendo mais exigentes conosco, ou se de fato a situação financeira está difícil. Mas nós temos que repensar isso e ver como é que faz para resolver essa questão. Porque a gente não precisa falar que eu tenho que faltar o culto domingo porque eu tenho roupa para passar. Estou falando coisa de mulher, tá? Mas homens também fazem. Eu tenho que arrumar o carro. Eu tenho que fazer uma opção de coisa para corrigir. Eu até acredito que seja verdade, sim. Porque eu sei que acumulo. Eu trabalhei, meus irmãos, para mim foi ótimo. Acho que Deus providenciou trabalhar. Como pastor, eu trabalhei ainda 11 anos numa empresa. Como pastor. Foi ótimo. Porque eu pude ver o que é trabalhar e ir para a igreja. E as lutas do trabalho, como conciliar isso. A Valéria em casa, a Valéria não saiu para trabalhar fora. Graças a Deus, não precisou. Aí não condeno quem trabalha. Mas precisa achar o caminho. Para a gente chegar nesse ponto do sábado, Shabá, que é a melhor expressão. Então, equilibrar. Eu já ouvi isso no meu ministério como pastor, muitas vezes. Eu não sei como resolver. As pessoas falam que não vou no culto e a gente tem muita coisa para fazer. Tá? Para a gente conseguir diferenciar o que de fato é necessário e o que não é necessário num dia de domingo. Então, a ideia é cessar. É como se você pegasse sua sexta-feira, digamos que você é a pessoa que folga sábado e domingo. Tá? Você pegar a sua sexta-feira, que o judeu fazia, mas pega a partir do seu sábado, no nosso caso, faz, adianta as coisas que tem que fazer, adianta a comida. Irmãos,
Valéria sabe disso, que eu não vou mentir aqui. A minha roupa, normalmente eu gosto de separar, né, Valéria? Sempre separo a minha roupa. Está lá no cabide, é só pegar na hora e vestir. Mas eu procuro separar a minha roupa, para de manhã não ficar pensando, eu vou com essa, esse sapato. A gente não tem muito problema com isso não, homem é mais fácil. E eu concordo com isso, tá certo. Mas eu faço antes. E tem que fazer alguma coisa mais na cozinha, que eu puder adiantar, eu adianto. Se eu posso deixar o pó no coador, já deixo. Mas eu estou pensando que no domingo eu não quero ter nada que me atrapalhe e me desagrade eu ir para o culto de manhã. Se tiver, a gente tem que corrigir. Mas eu peço a Deus que eu levante de manhã, eu esteja pronto, com folga, eu sente, espere o horário do culto, eu possa orar pelo culto. Mas eu estou pronto para o culto. A comida, se não tiver adiantada, nós não temos muito problema com isso. Nunca tivemos, nem com os filhos. Mas a gente não vai ficar preocupado. Inclusive para sair da igreja. Não vai. Nunca fizemos isso. Nós vamos aprendendo. Cada um tem um jeito, cada um tem uma administração. Mas eu estou dando um testemunho para os irmãos, para a gente pensar como conduzir, porque não é fácil equilibrar isso mesmo, não. Mas eu quero chegar nesse ponto da nossa adoração. Sábado, então, esse descanso, ele vai entrar no aspecto da adoração que Deus está preparando. Por isso que a palavra santificar aparece nesse texto. Então você precisa cessar. Prepare tudo como o judeu fazia. Prepare a comida, né? Prepare a roupa. Eu escrevo sempre lá quando eu posso, para que os pais também preparem os filhos. Fale com o seu filho que amanhã é o dia de culto. Alegre o coração dele. Fala, amanhã, filho, coisas maravilhosas vão acontecer, porque nós vamos para o culto adorar a Deus. Crie essa boa expectativa no coração da criança. Isso é uma forma de preparação. Pode chamar a criança, olha que coisa maravilhosa, né? Vamos adiantar alguma coisa? Vamos fazer um bolo para a gente comer amanhã, à tarde, né? Vamos adiantar a comida? Vamos preparar essa carne? A criança olhar isso aí, porque vai ficar para ela depois, ela vai aprender. Tá bom? Então, vamos lá. Isso é a ideia, meus irmãos, de cessar tudo e não ficar fazendo, arrumando coisas para fazer. É cessar. Para guardar o domingo do Senhor, o descanso. A ideia, então, desse descanso, ele era voltado para agradecer o quê? Aquele que os criou e que os libertou da escravidão do Egito. Você lembra o primeiro? Como que Deus se anuncia? Então, ele fala que ele é o Deus que os libertou do cativeiro do Egito. Ele se anuncia. Ele se declara quem é ele. Por quê? Porque Deus está indo para um lugar, para um povo. O que ele falava mandava Moisés falar para Faraó? Diga meu povo, deixa meu povo ir para que o quê? Me adore. É isso. Deus está nos chamando para adorá-lo todos os dias. Agora Deus vai separar um dia para você descansar, porque lá no Egito era escravidão, era dor. E não adoravam a Deus. Deus, não é que Deus não se fazia presente. Eles não adoravam a Deus. Assim o povo de Deus, ele foi instruído a se dedicar ao Senhor no dia de descanso, a voltar-se para o seu Criador. Talvez a gente vai começar a pensar que o domingo está chamando a nossa atenção para isso também. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Eles faziam isso em casa, mas também em suas reuniões lá em Siló e depois em Jerusalém, que foram os centros, basicamente foram os centros da adoração, onde estiveram o tabernáculo e depois também teve o templo, que foi em Jerusalém. Como se dava, então, o culto de adoração em Jerusalém? Se dava, ou em Siló, né? Se dava nesse sábado de descanso, esse Shabá, esse 7º dia. O povo ele se dirigia até o tabernáculo ou até o templo, e em um dos atos que eles deveriam praticar era justamente a oferta de sacrifício pelo pecado. Isso era uma coisa que acontecia quando eles iam adorar. Quando? Nesse dia de descanso. Eles cessavam na sexta e no sábado eles se dirigiam para Jerusalém. Se querem conferir bastante isso, leiam Salmos dos degraus. A partir do Salmo 120, não me lembro, acho que 120, 121, são salmos de cânticos, indo para Jerusalém, como se estivessem indo
para adorar o Senhor. Então eles se dirigiam para lá, ofertavam, faziam suas ofertas de sacrifício a Deus pelo pecado, se arrependiam, pediam perdão. Dessa forma, meus irmãos, ainda que o descanso do povo deveria movê-los de seus trabalhos, isso tinha um significado ainda maior, que era justamente adorar o Criador. Então, o descanso, Deus descansou e Deus está mostrando que o nosso corpo precisa de descanso. Mas Deus está apontando que essa compreensão, ela não vai existir sem, de fato, nós compreendermos quem é o nosso Criador, ou o que Ele fez por nós, ou como nós éramos e nós fomos transformados por esse Criador. Porque o homem sem Deus, ele não entende isso. Ele quer ganhar, 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 ou não trabalhar, não trabalhar, não trabalhar. Ele faz uma confusão. A sua forma de adorar a Deus. Nessa adoração deles, eles clamariam pelo descanso que Deus lhes daria um dia. E aqui agora estou entrando numa coisa mais adiantada. Fazia parte deles clamar pela ação de Deus, pelo profeta, pelo Messias. Deus ensinou esse povo, quando eles saem do Egito, que eles, apesar de estarem indo para uma terra, essa terra também não significava o que para eles? O descanso final deles. Deus estava dando uma terra a um povo que Ele separou para ter o seu nome, mas que eles não ficariam. E aí você vai lá para Hebreus vai falar o quê? Que Abraão enxergou isso. Ele aspirava, ou ele almejava o quê? Uma cidade feita não por mãos de homens, mas por Deus. Então, Deus está apontando que todo esse processo de culto, de adoração, de descanso do seu corpo, mas entendendo que você precisa descansar a sua alma em Deus, você precisa agradecer aquele que te redimiu na primeira criação, quando Ele te criou sem pecado, mas também Ele te redimiu na segunda criação. Então, o judeu, ele adorava olhando para frente que haveria um libertador, que daria para eles o descanso da alma. Eles aguardavam isso. Fazia parte do clamor do judeu diante de Deus, reconhecendo esse plano maior, esse plano redentor de Deus. Então, quando um judeu cultuava a Deus com suas ofertas pelos seus pecados, eles estavam muito esperançosos que Deus lhes concedesse esse descanso da alma através do Messias. Ali em Deuteronômio 18 e 15, Moisés fala com o povo. Deuteronômio é o último livro que Moisés está participando na condução do povo. Mas ele fala que virá, ele está falando profeticamente, um profeta maior que eu. Ele está apontando para Cristo, o Messias. Ele está falando desse que virá, que de fato vai trazer descanso à alma deles. O judeu, ele aprendeu a adorar a Deus olhando para isso, olhando para o Redentor que viria. Não era novidade para eles. Quando Jesus chega, eles estão aguardando esse Redentor. Pena que eles não enxergaram em Jesus a redenção. Então, havia esse desejo do descanso da alma que o Messias daria para eles. Seja o Messias que eles esperavam, que sentaria no trono ou não, mas havia esse desejo do descanso. Da mesma forma, então, que Deus criou tudo em 6 dias e descansou da criação no 7º dia, como exemplo, o judeu teria que fazer isso, e Jesus também, ele recriou o homem através da sua morte e da sua ressurreição. Então vamos lá. Deus cria todas as coisas em 6 dias e descansa no 7º. Quando a gente olha para Jesus, não estamos olhando para essa conta de 7, mas nós estamos olhando para a conclusão da obra de Deus. A obra de Deus não estava terminada como ela não termina em Cristo, mas em termos de redenção ela termina em Cristo. Quando nós falamos de salvação, ela termina em Cristo aonde? Na ressurreição, na morte
e na ressurreição. Tudo aquilo que o judeu almejava, e depois ele não compreendeu isso nos tempos de Jesus, mas que ele foi ensinado a almejar e desejar, vai se cumprir plenamente em Cristo Jesus, que nós aprendemos e que nós recebemos. Então, quando Jesus vai para a cruz, ele morre sepultado, ele ressuscita, cumpre-se, né, a redenção plena de Deus. Nós passamos a descansar plenamente naquele único que pode nos dar o descanso pleno, que é Cristo. Acontece isso. Então, Cristo, então, ele vai ressuscitar. E essa ressurreição, meus irmãos, aquilo que acontece no 7º, vai ser agora o quê? O primeiro dia da semana. Cristo ressuscita no primeiro dia da semana. Então, Deus não está falando de dia. Talvez, se a igreja determinasse aqui que o nosso culto de adoração e descanso, no sentido de cultuar, seria terça-feira, ok. Não estaríamos pecando contra Deus. Porque quem determinou que domingo é o dia que todo mundo descansa? Não foi Deus que fez isso assim, determinou esse dia. Ele foi aceito. E ok. Mas tem um sentido cristão, porque Jesus ressuscita também. Então os cristãos olham dessa forma. Primeiro dia de semana, a igreja se reunia. Mas se convencionar que é quarta-feira, não tem problema. É quarta-feira que todo mundo pode vir ao culto. É quarta-feira que se folga nesse país, por exemplo. Então é quarta-feira. Para que a gente não pense que a ressurreição, que ela é importante para nós, mas ela está acima do dia. O ato está acima de quê? Do primeiro dia. Então vamos lá, ele é importante para nós? É importante. O primeiro dia é importante para nós? É importante. Por que ele é importante? Porque nesse dia o Senhor ressuscitou. Mas se nós guardássemos a ressurreição de Jesus e celebrássemos no quarto dia da semana, não tem problema, meus irmãos. É isso que a gente tem que quebrar, né? Os mitos, os medos que nós temos. O judeu, ele estava preocupado com as regras que eles criaram para fazer as coisas. Tá? Agora, uma vez convencionado, nós devemos o quê? Procurar guardar. Esse é o sentido. No nosso caso, nós o fazemos quando? Domingo, primeiro dia de semana. E por quê? Se convencionou, porque é o dia que o Senhor ressuscitou, e eu concordo plenamente. Né? É um dia ótimo para nós cultuarmos ao nosso Deus. Assim, Jesus tornou-se o descanso dos judeus que creram nele e de todos os demais que assim fizeram e farão. E a obra da recriação por Jesus, ela se completa plenamente na ressurreição, como nós dissemos aqui, que se deu no primeiro dia. Lá no Antigo Testamento, o descanso fechava a semana e aqui abre a semana, né, no Novo Testamento. Dessa forma, o descanso físico, ele aponta para a necessidade do descanso espiritual. Eles têm conexão. Você descansa fisicamente, mas não pode haver confusão. Aí nesse dia, para descansar, então eu não cultuo. O culto, por isso que a palavra cessar é a melhor que tem. É você cessar de trabalhar. Né? É você cessar de trabalhar. Ah, mas eu cesso de trabalhar e vou trabalhar em outra coisa. Não é essa a ideia, você está pervertendo, né, o sentido. É cessar para quê? Para adorar o Criador. Descansar, adorando o Criador. Né? E fazendo isso de forma o quê? Coletiva. Tudo isso, então, aponta para o descanso eterno. Porque ainda assim, está concluído, mas há um descanso. Hebreus vai falar isso também. Há um descanso que nos aguarda. Esse é o descanso eterno. Esse descanso, meus irmãos, é o descanso da nossa alma. É o descanso do cessar de fato dos pecados, do nosso corpo, que vai ser glorificado, né?
até não sabemos como será o céu, mas a forma como Deus nos descreve, como Cristo nos descreve, né? Ela é maravilhosa. Parece que vamos ter bastante coisa boa. Talvez não tenhamos cansaço. Mas eu creio que terá obras, né? Deus nunca nos fez ociosos. E não seremos no céu ociosos. Então descansa aponta para o fim um descanso que ele vai ser eterno. Aqueles que em Jesus aqui descansaram já as suas almas. Então quem encontra em Jesus esse descanso também separa o dia da adoração para cultuá-lo. Agora que eu quero conectar isso, para fechar. Porque não dá para você fazer uma coisa separada da outra. Então, só que aqueles que, de fato, encontraram em Jesus descanso, conseguem enxergar o dia de adoração como dia de descanso. Senão, você vai fazer por esforço, alguém te falou, você vai se esforçar para atender essa regra. Tá bom? Eu quero fazer algumas afirmações sobre esse quarto mandamento à igreja. Vamos lá, então, por etapa. O quarto mandamento, ele permanece, o descanso. Ele deve ser obedecido como gratidão por nossa recriação, novo nascimento. Outra afirmação, Jesus é o nosso descanso espiritual. Jesus sendo o nosso descanso, ele ressuscitou no domingo. Nós reservamos um dia da semana para adorá-lo comunitariamente. Esse dia é o domingo, que é o nosso Shabá. Trabalhar por necessidade no dia de descanso não é pecado, irmãos. Tá? Então, entender isso aí. Trabalhar por necessidade não é pecado. Hoje há necessidades, né? Seja numa indústria, seja onde? No hospital. Né? Se nós condenarmos da indústria, nós temos que condenar também o do hospital. E o bombeiro, o policial. Entende? Eles trabalham por necessidade. Talvez alguém está numa indústria por necessidade. O adventista não abre mão do domingo, do sábado deles. Mas aí tem um perigo. Há legalismo nisso? Possivelmente. Entendeu? Guardar, por guardar, por guardar. Nós precisamos primeiro entender, para depois pensar como que nós fazemos. Se nós entendemos, nós somos libertos desse tipo de escravidão legalista de guardar. Então não é pecado. Botei aqui, cristãos, enfermeiros, médicos, etc. Aqueles que receberam o descanso em Jesus naturalmente se alegrarão por se juntarem no dia que ele finalizou a redenção, que é a ressurreição. Então, há uma alegria natural em estar. Quando não precisamos trabalhar no domingo, aí é uma observação, tá? E aqui eu estou copiando de alguém com quem eu concordo. Quando não precisamos trabalhar no domingo e escolhemos ficar em casa ou na cama, ou outra saída que a pessoa queira justificar nesses moldes, aí sim nós falhamos no uso correto do dia do Senhor. Não honrando e não santificando esse dia. Porque a santificação é o quê? Separação. Por isso que Deus fala, pegue o sábado, o Shabá, o descanso, santifique esse dia. Por isso que eu comecei falando, pessoas trabalham, e elas não se cansam. Ou se acham no direito também de não precisar fazer nada. Por fim, adoramos no domingo quando ouvimos o Evangelho e o aplicamos em nossa vida. Adoramos quando nos ajuntamos também com os salvos no domingo. Então, vocês percebem? Isso acontece, é normal, existe, permanece, mas precisa ser bem entendido. Primeiro, para não criar um legalismo, que eu indo, por si só, eu me santifico. Não. Ou eu santifico o dia. Não é isso que Deus está falando. Ou eu faltando, eu estou em falta com Deus. Não.
O que Deus sempre coloca é que nós sejamos medidores, conscientes das nossas ações, né? Fora isso, meus irmãos, muitas vezes você vai precisar faltar no domingo, estará presente. Isso se torna uma coisa normal, mas você não faz isso com desleixo, certo? Então tá bom. Que Deus nos abençoe, nos ajude a entender o Shabá, não fazer confusão, né, e não entrarmos em nenhum tipo de legalismo para tantas outras coisas, né, na nossa vida. Tá? Deus nos abençoe.